Bom dia pessoal, cá estou eu com mais um dos meus vídeos e hoje vou-vos falar do verdadeiro sentido do Natal. Natal, como vocês sabem, significa natalidade ou nascimento e esta data é comemorada por nós cristãos, pelos cristãos, há mais de 1600 anos. E agora vamos ver o nascimento de quem? Portanto, vocês sabem, já toda a gente ouviu falar e toda a gente sabe, de um modo geral, porque é que celebra o Natal, apesar de muitas vezes não quererem ver. Então vamos lá. Natal, vamos lá. Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 26 ao 38, eu vou ler muito rápido para vocês poderem acompanhar. No 6º mês da geração de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e disse: Alegra-te, mulher favorecida, o Senhor está contigo. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenhas medo, Maria, disse o anjo, pois tu encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho e chamarás de Jesus. Ele será grande e chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como é que isso pode acontecer? Eu sou virgem. E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, a tua parente Isabel ficou grávida, em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, porque para Deus nada é impossível. E Maria disse: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o quanto foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Então, nós aqui vemos o anúncio do nascimento de Jesus. E o que é um anúncio? Um anúncio, como vocês sabem, não é? É nós publicarmos, ou melhor, tornar público aquilo que já se sabia no oculto. Isso é a mesma coisa com um anúncio de emprego, uma notícia, não é? Mostra-se publicamente aquilo que alguém já deseja, no caso do anúncio de trabalho, ou já sabe, no caso de uma notícia, em oculto. Ou seja, o que é que eu vos quero dizer com isto? Que aconteceu exatamente com Deus. Deus já sabia qual é que era o último plano que ele iria enviar para a salvação da humanidade. Ele já sabia e ele decidiu, nesta altura, no tempo do rei Herodes, tornar isto público. Portanto, isto é um anúncio. E aqui nós vemos o anúncio do nascimento de Jesus, através do anjo Gabriel. E este anjo foi um anjo que, cada vez que veio à Terra, ele trouxe mensagens importantíssimas. Ele falou com Zacarias, o sacerdote, no templo de Jerusalém, depois de estar 400 anos em silêncio. Ele já tinha falado mais de 500 anos antes com o profeta Daniel e agora ele vem e aparece a Maria. E Maria, naturalmente, por ser virgem, colocou a questão: mas como é que isso poderá acontecer? Eu sou virgem. E o anjo Gabriel disse como é que iria acontecer e, para testificar, disse: a tua parente Isabel ficou grávida e era estéril. E Maria sabia, porque se elas eram da mesma família, sabia muito bem que Isabel era estéril, não é? Portanto, se já estava no 6º mês de gestação, só mesmo... Portanto, o que é que Maria pensou? Se aconteceu isto com Isabel, faça-se de mim, não é? Como ela respondeu, faça-se comigo, faça-se de mim tudo aquilo que foi dito a meu respeito. E confiou nas palavras do anjo que foram ditas através, amando de Deus. E reparem que Maria, ela aqui corre imensos riscos. Ela corre o risco de ser considerada louca, ao dizer que teria engravidado do Espírito Santo. Ela correria outro risco pelo facto de ser solteira e de estar grávida, correria o risco do noivo dela de a rejeitar, não é? De não querer ficar com ela e muito provavelmente não iria ficar com mais homem nenhum, iria-se, quem sabe, ir até para um caminho de prostituição para que se pudesse sustentar. Portanto, não se sabe, isso já são outras histórias. Mas Maria, sem se preocupar, aliás, preocupando-se, mas ouvindo aquilo que o anjo disse, Maria, faça-se de mim conforme a tua vontade. E como qualquer anúncio e como qualquer notícia, acontece sempre o cumprimento. No anúncio de trabalho, ou para admitir a pessoa ou para não admitir,
uma notícia torna-se pública, depois lá se vê se é verdadeiro ou não, como qualquer anúncio, há sempre um cumprimento desse anúncio, não é? E houve aqui a mesma coisa ao cumprimento do anúncio do nascimento de Jesus, em Lucas, no capítulo 2, que diz: naqueles dias o imperador Augusto decretou um recenseamento a todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judeia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebé. Ela deu à luz o seu filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui nós vemos o cumprimento do nascimento de Jesus através até de um recenseamento, ou seja, dos censos, que é aquilo que acontece hoje em dia. Naquela, ainda há pouco tempo, ainda este ano nós tivemos, naquela época o recenseamento, os censos, serviam para vários motivos. Um deles era para efeitos de recrutamento militar, ver a quantidade de homens que existia em cada província. Outro deles era para se poder calcular a quantidade de impostos que se poderia cobrar às pessoas, à população daquela província. Portanto, tinha vários motivos. E cada pessoa recenseava-se na sua terra natal. E foi o caso de José com a sua família, neste caso com Maria, que se foi recensear na sua terra natal. E estima-se que a viagem que ele fez, portanto, ele foi de Nazaré, que era onde ele estava, para se recensear, como diz o texto, na sua terra natal. E eu tenho aqui um pequeno mapazinho, que não sei se vocês conseguem ver. Isto fica desfocado. Vem daqui até cá abaixo, isto fica desfocado, e se eu fizer assim, ajuda mais ou menos. Pronto. Ainda é um bocadinho grande, ok? E estima-se que esta viagem tenha demorado, não é demorado, tenha a distância entre 100 e 145 km. Agora imaginem José fazer isto com uma mulher grávida, sem carros, sem táxi, sem Uber, sem autocarro, sem metro, sem elétrico, sem nada disso. Portanto, estima-se que estes 100 a 145 km foram feitos ou num camelo ou numa mula, que era o transporte daquela época. Ok? Só que Deus estava no controle, como sempre esteve, como está e como sempre estará. Deus estava no controle de toda a história. E ali, como diz no versículo 6, cumpre-se a hora de nascer Jesus. Este bebê nasceu, esta criança cresceu, tornou-se um homem, teve uma vida surpreendente, ensinou-nos a conduta, a boa conduta de viver aqui na terra, morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai, e há de vir novamente para governar a terra. Ok? Então este é o verdadeiro sentido do Natal, é nós celebramos o nascimento deste homem, o nascimento de Jesus, que veio à terra para nos salvar e para cumprir aquilo que já havia sido dito lá atrás nas profecias do Antigo Testamento. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a humanidade acaba sempre, nós estamos numa época em que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriaria. As pessoas estão frias, as pessoas estão incrédulas, as pessoas estão a perder muito o senso daquilo que é o viver um com o outro, do relacionamento. Mas a verdade é que por mais que as pessoas estejam assim, por mais que fujam, o que eu acho lindo é que o mundo inteiro para nesta altura para celebrar o Natal. E o Natal significa o nascimento de Jesus. Toda a gente para. Por mais que queiram fugir da verdade, que é Jesus Cristo, as pessoas param e celebram. Então o que eu desejo neste Natal de 2021 é que, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos, que vocês possam celebrar o Natal. Já vão 10 minutos de vídeo, vou já terminar. Vocês possam celebrar o Natal, lembrando sempre do verdadeiro sentido do Natal, e que vocês possam aproveitar com as vossas famílias e agradecer pelo privilégio de nós estarmos vivos e de podermos viver mais o Natal em conjunto com aqueles que amamos, está bem? Um grande beijinho
10 minutos certos. Tchau, um grande beijinho para vocês e um bom Natal 2021.